Abra sua Bíblia comigo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 27. Coríntios, capítulo 1, versículo 27. Primeira Coríntios, capítulo 1, versículo 27. Se você achou, dê um glória a Deus. Amém. A palavra de Deus diz assim: pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Mas vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amém? Até aí, feche os seus olhos, coloque agora o seu coração totalmente voltado para a palavra de Deus. Pai, obrigado pela tua palavra. Ela é vida nos nossos corações, Senhor. E nós pedimos agora, Pai, que o Senhor envie Teu Espírito Santo sobre nós agora, para iluminar o nosso entendimento, para que nós compreendamos toda a verdade da Tua palavra. Senhor, alinha hoje a nossa mentalidade com os valores do Teu reino, Pai. Assim nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Queridos, quando hoje nós testemunhamos aqui, dos 3 irmãos que foram recebidos como novos membros, 2 deles passaram pelo batismo nas águas. E o batismo, ele é o ato público, um ato visível de algo que aconteceu dentro de nós. É a expressão visível daquilo que ocorreu aqui dentro. Esse ato, ali das águas, algo que aconteceu aqui dentro, nós chamamos isso de novo nascimento. A Bíblia dá um nome a isso: aqueles que nasceram de novo. O Senhor Jesus ali no Evangelho de João, no capítulo 3, naquela conversa com Nicodemos, no versículo 3, ele vai dizer assim: olha, quem não nascer de novo não poderá ver o reino dos céus. Um pouquinho mais para frente nessa conversa ele diz assim: aquele que não nascer da água e do Espírito, esse não vai entrar no reino de Deus. O que ele estava dizendo: olha, quem não nascer de novo, quem não se tornar uma nova criatura. Tanto que o apóstolo Paulo ali na carta aos Coríntios ele diz isso, quem está em Cristo Jesus é uma nova criatura, as coisas velhas já ficou para trás, se fez novo. Nascer de novo é se tornar uma nova criatura, uma nova pessoa, onde as suas ações, os seus pensamentos, as suas vontades, as suas decisões, a sua fala é completamente transformada. São outros, os seus anseios são outros. Isso é nascer de novo. Quando nós nascemos de novo, nós poderíamos dizer que nós recebemos uma nova certidão de nascimento. E lá, nesse documento que está lá nos céus agora, no lugar lá onde está escrito filiação, está lá escrito agora, Filho do Deus Altíssimo. Amém? Você se alegra com isso? O Criador de toda a terra é teu Pai agora. E lá na nacionalidade, está lá assim, nacionalidade, cidadão do reino dos céus. Amém?
Olha que cidadania que você recebeu agora, querido. Cidadão do reino dos céus. E os valores desse reino que agora nós pertencemos, ele é completamente oposto aos valores da nossa antiga vida, daquele velho eu, daquele que ficou sepultado com Cristo, daquele que deveria ter afogado lá naquelas águas. Os valores são completamente diferentes. Mas nós, quando recebemos essa nova cidadania, cidadão do reino dos céus, infelizmente, nós ainda continuamos vivendo nesse mundo. Nós continuamos vivendo num mundo que os valores são completamente opostos ao reino que agora nós pertencemos. Nós estamos aqui nessa tensão. E aí, por isso que o apóstolo Pedro, lá em 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 11, ele vai dizer assim, olha, por isso que nós somos como forasteiros, como peregrinos. Algumas versões vai trazer, olha, nós somos como estrangeiros numa terra estranha. Nós estamos aqui como cidadãos de outro lugar. Nós somos estrangeiros nesse mundo, amém? Se você entregou a sua vida ao Senhor Jesus, você é um estrangeiro nessa terra. E aí eu lembro da minha infância, os cultos era um pouquinho diferente a Jalom. Não eram os ministros que escolhiam os cânticos. No meio do culto, na hora do louvor, a igreja levantava e falava assim, pegava o inário, né? Hino 150. Alguém, um irmão falava. E aí toda a igreja cantava. E aí eu ia para os cultos, né, de jovens, né, eu ali criança, e eu ficava naquela expectativa, agora vai chamar o hino. E aí dava aquela brecha, ninguém chamava, eu já tinha o meu hino. E aí eu não lembrava o número, né, eu fui puxar, era o 473, Aninha. Você lembra qual é o 473? Lembra ainda, não? Forasteiro eu sou no mundo. Esse era o hino que toda vez eu pedia. E esse hino falava assim, olha, forasteiros, pode ficar tranquilo que eu não vou cantar, viu, gente? Nós queremos atrair pessoas para essa casa e não espantar, né? E esse hino falava assim, forasteiro sou no mundo, neste mundo de ilusão, para o céu vou caminhando, onde os fiéis entrarão. Eu viverei com os fiéis, para sempre lá nos céus, pois no número dos santos eu serei contado por Deus. Ansioso eu espero ver a face do Senhor, contemplar a formosura e a glória do Redentor. Com a multidão cantando e louvando ao Senhor, entrarei com regozijo no celeste lar esplendor. Amém? Glória a Deus. Era criança, mas já falava umas coisas profundas, amém? Esse era o cântico que declarava, nós somos forasteiros nesse mundo. Nós estamos caminhando em direção ao reino dos céus, né? Nesse mundo de ilusão. Nós somos forasteiros nessa terra, queridos. Sabe, Abraão, ali em Hebreus 11, vai falar que Abraão, ele caminhava pela terra prometida, habitando em tendas, porque ele aguardava a cidade que tem fundamentos, cujo arquiteto e construtor é o próprio Deus. Esse é o sentimento, esse deve ser o anseio que deve estar nos nossos corações. Nós somos forasteiros nesse mundo, estrangeiros nessa terra. Os anseios do nosso coração, o que nos guia, a cultura do reino que nós pertencemos é completamente diferente do lugar onde nós habitamos. Amém? E como eu estava dizendo, existe então essa tensão entre a cultura do lugar onde nós vivemos e a cultura do lugar aonde nós pertencemos. E aí, quando nós olhamos para o nosso reino, numa perspectiva dos olhos desse mundo, nós vamos ver que é um reino que eu chamei aqui nessa mensagem
do paradoxo reino dos céus. Há um paradoxo entre quando nós olhamos aqui de um olhar desse mundo, da cultura aqui dessa terra, em direção a esse reino, e fala assim, não faz sentido, é contraditório. No dicionário, não é nada evangélico, no dicionário, lá no Google, paradoxo quer dizer o seguinte: pensamento, proposição ou argumento que contraria os princípios básicos e gerais que costumam orientar o pensamento humano, ou desafia a opinião consabida, a crença ordinária e compartilhada pela maioria. O que o dicionário está falando aqui é que algo que é paradoxo é aquilo que contraria o senso comum, o que todo mundo pensa, aquilo que vai contrário ao que a maioria acredita. O que eu quero dizer é que o reino que nós pertencemos é esse reino que vai totalmente contrário ao que a maioria acredita, os valores que regem este mundo. É completamente contrário. O Senhor Jesus ali em Mateus 5, quando ele vai fazer o sermão, que nós chamamos de sermão da montanha, que ele vai declarar como é a cultura do seu reino, o costume do seu reino, como que as coisas funcionam no seu reino, ele começa com os paradoxos. E o primeiro ele diz ali, olha, felizes são os humildes, porque deles é o reino dos céus. Enquanto esse mundo está falando assim, olha, quem é o mais altivo, aquele que se coloca acima do outro, é o que conquista as coisas. No meu reino é aquele que é humilde. E humildade, querido, não é pensar menos e nem mais de você, mas é pensar menos em si mesmo. Já diria Tim Keller, para não tomar os créditos. É pensar menos em você. Enquanto o mundo está dizendo, olha, quem é bem-aventurado, quem é feliz, é aquele que no seu espírito sempre está um sorriso, sempre está transbordante. No meu reino, diz o Senhor, feliz é aquele que chora, porque é esse que vai ser consolado. Ele continua e ele diz assim, olha, feliz é o pobre de espírito. Pobre de espírito. Enquanto o mundo está dizendo, olha, feliz é aquele que é bem resolvido, que se acha, que já se encontrou. No reino dos céus, o Senhor Jesus está dizendo, feliz é aquele que entendeu que é pobre de espírito, que precisa de um Deus na sua vida. É completamente contrário ao que esse mundo acredita. E nós poderíamos continuar, e ele diz, felizes são os perseguidos por minha causa. Felizes são os que são perseguidos. E esse mundo está dizendo, feliz é aquele que é aceito por todo mundo. É completamente contrário. Alegre-se e exultem quando vocês forem perseguidos pelo meu nome, porque grande recompensa os espera nos céus. A cultura do reino de Deus está focada em outro lugar. Os valores são outros. O problema é que muitas vezes nós estamos vivendo nesse mundo com valores opostos, nós estamos tão inseridos nele que esses valores começam a contaminar a nossa mentalidade. Nós começamos a ver o mundo pelos valores desse mundo, a medir o êxito da minha vida não pelos valores do reino, mas pelos valores dessa terra. E hoje é uma noite que o Senhor está nos chamando para corrigir a nossa mentalidade e lembrar o que realmente mede o êxito da nossa vida. Quais são os valores que guiam a nossa jornada. Porque talvez você está aqui e está começando a sua caminhada com Deus, ou talvez nem tenha uma caminhada com Deus ainda, e isso pode mudar hoje. E quando nós falamos assim, olha, nós estamos medindo a nossa vida pelos valores desse mundo, você pode perguntar assim, mas qual que é o problema nisso? O que tem a ver isso? E o problema é o seguinte, queridos, que os valores deste mundo estão condenados. O prazo de validade dessa terra está vencido.
O reino de Deus está chegando. O que vai reger essa terra são valores eternos, querido. Princípios eternos. A mensagem continua a mesma. João Batista veio e ele dizia: arrependa-se porque o reino de Deus está chegando. O Senhor Jesus veio e ele disse: arrependa-se porque o reino de Deus está próximo. A igreja está viva e em pé sobre a terra dizendo: arrependam-se, mudem o seu modo de pensar, porque um novo reino está sendo instaurado. Um rei vai governar essa terra, um reino de paz, justiça e alegria, de valores que não são consumidos com o tempo, de valores que o ladrão não pode levar, nem a traça consumir. É esses valores que vão permanecer. É tempo de nós corrigirmos a nossa mentalidade. Arrepender é mudar o modo de pensar, é mudar o modo de ver o mundo. Amém? O apóstolo Paulo escreve essa carta aos Coríntios e nós temos que entender o que estava acontecendo nessa igreja. O apóstolo Paulo escreve essa carta e ele começa escrevendo a carta, ele diz assim, aí no versículo 4 ele diz: olha, eu dou graças a Deus por vocês, porque, no Miguel Revista Atualizada, porque a palavra de Deus foi revelada a vocês, vocês têm a palavra de Deus, vocês têm o conhecimento de Deus, não falta um dom a vocês, o testemunho de Cristo está sendo anunciado. Eu louvo a Deus por isso. Em outras palavras, o apóstolo Paulo estava dizendo: olha, essa igreja é completa, nada está faltando para ela, está redondinha, querido. Tinha todos os dons. Já pensou isso? Que o Senhor dê essa graça a essa igreja, que venham os dons dele sobre o seu povo, amém? Que a palavra seja conhecida, que seja um povo fundamentado no conhecimento, na revelação de Cristo. Você recebe aí, querido? Não estou falando por falar, não. Amém? E aí Paulo fala isso: olha, essa igreja é completa. Completa. Mas o problema dessa igreja é o mesmo nosso. Ela não vivia no reino dos céus, ela vivia numa terra caída. Um ambiente onde a aparência, a sabedoria, a grandeza, a pompa, era o que tinha de mais valioso. A excelência, a relevância era medida pelo valor, pela aparência, pela grandeza. E aí esse tipo de pensamento começou a interferir na relação da igreja. Havia pregadores famosos, né? Havia o apóstolo Paulo, havia Apolo, havia Pedro. E aí os irmãos da igreja começam a falar assim: olha, eu fui batizado por Paulo, então, né, apóstolo Paulo escreveu metade da Bíblia, me respeite, sou discípulo de Paulo. Aí o outro falou: você é discípulo de Paulo? Deixa eu te falar, meu amigo, quem me batizou foi Pedro, andou com o Senhor Jesus no começo, pega essa. Aí vem outro, os dois, Paulo e Pedro, quem que é esse? Apolo é o mestre mais letrado aqui nas escrituras, pregador itinerante, tem agenda cheia, me respeita. O que estava acontecendo aqui é que eles estavam medindo a grandeza deles dentro da igreja pela relevância que eles tinham, pela grandeza de homens, pelos padrões humanos, modo de pensar dessa terra. E aí Paulo escreve essa carta para corrigir essa mentalidade deles. Fala: vamos lembrar que os valores que guiam a nossa vida são valores do reino de Deus. E o que vocês estão medindo o êxito da vida de vocês não tem nada a ver com o reino dos céus. Aí Paulo, aí no versículo, se nós tivéssemos lido o 26, Paulo ia falar assim: vamos lembrar quem que é vocês? Vamos lembrar que o Senhor não chamou muitos de vocês de nobre nascimento, não chamou muitos de vocês pessoas versadas, ricas, influentes, mas chamou pobre, chamou iletrado, gente simples. Vamos lembrar que esses valores não significam nada para Deus. E Paulo então começa a corrigir
essa mentalidade, corrigir o olhar da igreja. E aí o que eu queria perguntar para vocês, depois dessa longa introdução, é justamente isso. Será que nós, hoje, por estarmos vivendo ainda num mundo que é completamente contrário ao nosso reino, será que nós não temos guiado a nossa vida, direcionado as nossas escolhas, medido o êxito da nossa história pelos valores desse mundo? Pela ótica dessa terra? Será que a régua que nós temos medido a nossa vida não é a régua desse mundo? Sabe, quando nós medimos a nossa vida e começamos a deixar a nossa história ser guiada pela mentalidade desse mundo, é onde vai entrar as brigas, as divisões, é onde vai entrar as frustrações, tristezas, angústias. É quando nós medimos a minha essência, o êxito da minha vida por esse mundo. E aí esse padrão nunca vai ser satisfeito, queridos, porque sempre vai ter alguém maior do que eu, com mais êxito do que eu. Nós devemos medir a nossa vida pelo padrão do reino dos céus, porque nesse padrão há uma verdade libertadora. Você é liberto das amarras da comparação. O que vier é graça. Já estou satisfeito em Cristo Jesus. O padrão é muito mais elevado. A medida é transbordante, sacudida, recalcada. O que o Senhor Jesus quer fazer nessa noite aqui é nos libertar para os padrões do seu reino. Viver na mentalidade do reino é libertador, porque sempre vai haver esperança. Você consegue entender isso? Então o que eu queria falar com vocês nessa noite é lembrar alguns aqui que nós pertencemos a esse paradoxo reino dos céus, onde nem sempre vai fazer sentido, mas são valores que vão permanecer. Eu queria, para não perder o costume, trazer 3 verdades para nós vivermos nesse tempo, nessa era, como verdadeiro cidadão do reino dos céus. Como que nós devemos viver nessa terra como cidadãos de um reino dos céus, amém? Quais são as verdades que devem guiar o nosso coração? Quais as verdades que devem permanecer dentro do meu coração? Quais são os valores que me guiam? Quando eu olho para esse texto aqui, eu aprendo essas 3 verdades que devem permanecer. E a primeira verdade que deve reinar no coração de um cidadão do reino dos céus, nessa terra, nessa era, é a seguinte: é que não é porque não faz sentido que não seja real. Você pode dizer isso comigo? Não é porque... Isso. Muito bem, vocês guardou de primeiro, gostei agora, hein? Não é porque não faz sentido que não seja real. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer aí no versículo 27. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. Deus escolheu aquilo que não faz sentido, aquilo que não tem lógica, para envergonhar aquilo que é sábio, aquilo que faz sentido, aquilo que é compreensível aos olhos. Sabe, Deus utiliza as coisas que são contrárias à lógica humana para revelar a sua sabedoria, revelar a sua grandeza. O fato é que naquilo que é lógico, naquilo que é compreensível, naquilo que é palpável, nós não precisamos da intervenção de Deus, querido, porque já é lógico,
já é palpável, já é compreensível. Então Deus usa aquilo que nós não conseguimos entender, onde a nossa lógica não alcança, para revelar a sua grandeza, a sua sabedoria, para revelar que sem Ele nós realmente não temos capacidade, sem Ele nós não alcançamos. É nele, naquilo que não faz sentido, naquilo que nós precisamos exercitar a nossa fé, é onde Deus vai agir nas nossas vidas. É nesse lugar. Por isso que Deus vai usar coisas loucas desse mundo para confundir às vezes a nossa sabedoria, confundir a compreensão do comum, do senso comum, para dizer que Ele é Deus, que há um Deus vivo nos céus. É nesse lugar onde extrapola o alcance humano, querido, que Deus age. Amém? Por isso muitas vezes nós estamos enfrentando algo que extrapola a nossa compreensão, extrapola a nossa lógica, extrapola as nossas condições. Nós dizemos, olha, eu já investi todo o recurso humano que eu tinha, toda a pesquisa, todo o conhecimento, toda a estratégia que era possível. Deus, diante dessa situação, olha, eu já pus todos os neurônios que tu me destes, para ver se eu acho uma saída. Olha, eu fui em todas as caixinhas do meu coração, para encaixar essa situação numa categoria. E eu só achei uma, Deus. A categoria que se chama impossível. Essa situação eu só posso colocar na caixinha do impossível. E aí Deus está nos falando nessa noite, ei, no meu reino, essa categoria não existe. Essa caixinha aí, ó, não entra no meu reino. Porque em Lucas 1,37, Ele mesmo vai dizer, porque para Deus não há impossíveis. Para Deus não há impossíveis. Para Deus não há impossíveis. Essa caixinha não existe no reino dos céus, aonde você pertence, querido. Deus nos chama para confiar nele. Por isso ele diz, peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Venham a mim, confiem em mim. É para confiar em mim. Nós não somos chamados para basear a nossa vida no controle da lógica humana, mas sim na extensão da fé, da confiança em Deus. E aí você pode estar falando, pastor, então não é a fé, então não tem lógica, não é racional? Não tem espaço para racionalidade? Deixa eu falar, claro que tem. A coisa mais lógica que existe é quando você entende, se Deus é o Deus Criador, Deus Todo-Poderoso, está na minha vida, o mais lógico, se Ele fez todas as coisas, não há nada impossível para Ele. Essa é a fé mais racional que você pode ter. Se Deus é Deus realmente, o Deus Criador, não há impossíveis para Ele, porque Ele falou e passou a existir. Ele é o Deus que traz à existência aquilo que não existe. A nossa fé é racional, sim. Mas o mais racional é entender que Deus age acima da lógica humana. Deus está fazendo. Deus está fazendo. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. Deus escolheu aquilo que não faz sentido para entendermos que sem Ele, realmente, nós não somos capazes. Deus nos chama hoje para viver um estilo de vida que vai além da lógica do controle humano, mas que vai na fé da dependência em Deus. A loucura, a resposta para ela está na dependência de Deus. Então não sei o
que passa no seu coração quando Deus fala assim: olha, confia em mim, porque é possível. Confia em mim, porque não há impossíveis para mim. E aí talvez você está dizendo: Deus, é loucura, não tem saída. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas loucas para que quando as pessoas testemunharem isso, não há como roubar a glória dele. Confia, Deus está fazendo. Não é porque não faça sentido que não seja real. Não é porque não seja visível aos olhos que não seja real, querido. Nós somos chamados para andar por fé e não pela vista. Fé é a certeza daquilo que nós não vemos. Existiu um homem na Bíblia chamado Noé, e ele recebe uma direção de Deus falando assim: construa um barco numa terra árida, seca, sem água. E a palavra diz que nos dias dele as pessoas comiam e bebiam, casavam-se e davam em casamento, tocavam a sua vida. Aos olhos, sinais visíveis, não havia sinal algum, possibilidade alguma de que aquelas águas viriam sobre a terra. Mas Noé não era guiado pelas coisas que faziam sentido, mas sim pela palavra daquele que disse. E um dia as águas vieram, e as águas cobriram a terra. Sabe o que eu aprendo aqui? Que não importa se faça sentido ou não, se vemos ou não, o que importa é a fidelidade daquele que disse. A nossa segurança não está na lógica, a nossa segurança está na palavra daquele que nos deu a direção. E o que mais nós temos dito nessa igreja é que se Deus falou, irá cumprir. Se Deus disse, é um fato, não é uma sugestão. Então não é, meu Deus, vai dar tempo. Vocês confiam, vocês têm fé? Não é porque não faça sentido que não seja real, amém? A segunda verdade que precisa reinar no coração de um cidadão do reino dos céus, desse paradoxo reino dos céus, aqui nessa terra, é que se não é porque é fraco que não seja poderoso. Você pode repetir comigo? Não é porque é fraco que não seja poderoso. Vocês que estão fracos aí, gente, vamos pôr um pulmão, arzinho no pulmão. Não é porque é fraco. Isso. Versículo 27. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu aquilo que é fraco, aquilo que não tem condição, aquilo que aos olhos dos homens não tem condição, para envergonhar aquilo que se considera forte. Quantas vezes nós olhamos para a nossa vida, analisamos as nossas habilidades, as nossas condições, a nossa força, os recursos disponíveis e dizemos: Deus, até aqui eu consigo. Até aqui dá para fazer. Até aqui dá para realizar, Senhor. Mas isso aí, isso eu não tenho força para fazer. Isso aqui, Deus, meu braço não consegue sustentar. Isso aqui, Deus, não dá para fazer. E nós medimos a nossa capacidade, a nossa força pela resistência desses braços. E aí eu preciso te lembrar nessa noite que isso é um modo de viver muito raso, muito insignificante. Querido, Deus nos chamou para ter uma vida de cooperação com Ele. Sabe o que é vida de cooperação com Deus? Nós entramos com a disposição, disponibilidade, confiança, e Ele entra com poder, com a soberania,
com autoridade para fazer. Isso é cooperação com Deus. Não é para nós medirmos a nossa vida na força dos nossos braços. Sabe quando que nós nos tornamos mais fortes? É quando nós entendemos que somos totalmente dependentes da graça de Deus. Um dia o apóstolo Paulo, é levado aos céus, tem uma visão gloriosa do reino de Deus, e quando ele volta, fala: Paulinho, para você não ficar se achando muito, eu vou te dar um espinho na sua carne, mensageiro de Satanás, que vai esbofetear a sua cara, para que você não se vanglorie das visões que você teve, para que você não ache que é por tua causa, Paulo, para você não considerar que você é o forte da relação. E aí Paulo diz assim: olha, eu pedi 3 vezes ao Senhor para remover esse espinho da minha carne, essa fraqueza que Deus colocou em mim. E Deus disse: Paulo, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Paulo, quando você vai ser mais forte, é quando a minha graça estiver atuando em você. Quando você se sentir mais dependente de mim, mais vulnerável nessa terra, é quando você está mais forte diante do reino dos céus. Querido, no dia que você se sentir mais insuficiente, mais vulnerável diante de uma situação nesse mundo, e você se colocar nesse lugar de dependência de Deus, vai ser o dia que o maior poder de Deus vai atuar sobre a sua vida, sobre as circunstâncias que você está passando, porque é na graça de Deus que nós nos mostramos fortes diante das situações. A graça de Deus é o poder que atua em nós. Não é porque é fraco que não seja poderoso, mas o que é poderoso é aquilo que se coloca na dependência do favor de Deus, daquele que reconhece: Senhor, sem ti eu não posso fazer realmente. Por isso que Paulo continua e ele diz assim: de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. É isso que deve reinar nos nossos corações nessa noite, é entender que quando eu estiver fraco, quando as minhas habilidades acabar, quando as minhas condições se limitarem, é uma oportunidade de eu experimentar o poder de Deus atuando em mim e através de mim. Nós precisamos ter essa ousadia, esse entendimento. Quando nós nos consideramos suficientes, querido, não há espaço para o agir de Deus. Se você se considera suficiente, não precisa do agir de Deus. Aonde o meu braço pode alcançar, onde o meu braço pode tocar, Deus não precisa pegar para mim. Deus não precisa realizar para mim. Confia, querido. Expõe tuas fraquezas. Se coloca nessa posição de vulnerável. Não vulnerável diante do mundo. Não vulnerável diante de alguém que te manipula, que te escraviza. Mas vulnerável diante do Deus Altíssimo, que tem todo o poder e toda a autoridade para fazer. Rasga o teu coração e diz: Senhor, eu estou fraco. Eu não consigo. Sozinho eu não consigo. No dia que eu entreguei minha vida para o Senhor Jesus, essa foi a oração que eu fiz. Falei: Senhor, até hoje eu tentei. Eu tomei decisões. Eu busquei fazer o que eu achava que era melhor para mim. Mas eu cansei, Senhor. Eu entrego nas tuas mãos a direção da minha vida. Guia os meus passos. Move a tua mão por mim. E naquele dia a minha vida se transformou. Porque eu entendi que eu sou fraco.
e o poder de Deus veio sobre mim. Ele mudou a minha história. Ele me fortaleceu com uma segurança que em mim mesmo eu não tenho. Eu não sei o que você tem passado, não sei quando você olha para a tua vida, qual é essa análise aí de condições, de habilidade, de força, de recursos. Mas se você está olhando para você e não vê nada disso, eu queria te dizer hoje, que bom. Que bom. Porque é o primeiro passo para o agir de Deus acontecer na tua vida. Essa situação que você está fraco é a oportunidade de você testemunhar algo extraordinário na presença de Deus. Os milagres de Deus vão acontecer onde a nossa capacidade não pode tocar. Fraqueza é a oportunidade de ver o poder de Deus na nossa vida, amém? Então não é porque seja fraco que não possa se tornar poderoso. Porque não é a respeito de nós, mas é o poder da graça de Deus atuante na nossa vida. Amém? Você crê nisso? E a última verdade. Então a primeira é que se não faz sentido, porque se não faz sentido não quer dizer que não seja real. Não é porque é fraco que não seja forte. E a terceira não é porque é pequeno que não tenha valor. Não é porque seja pequeno que não tenha valor. Paulo continua aí, ele diz assim, versículo 28. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Deus escolheu, querido, as coisas humildes desse mundo. Aquilo que quando nós olhamos é pequeno, sem valor, desprezado, para confundir aquilo que acha que é. Aquilo que acha que é. Nós iniciamos essa mensagem dizendo que os valores desse mundo são muito diferentes e opostos aos valores do nosso reino, do reino de Deus. Enquanto aqui, quanto mais glamouroso, quanto maior, quanto mais rico, quanto mais influência, quanto mais riqueza, tem mais valor. No reino dos céus quanto mais humilde, mais pequeno, mais desprezado. É nisso que Deus vai encontrar valor. É muito oposto. Aos olhos do mundo, eles não vão conseguir entender isso. Talvez hoje você olhe para a sua vida, olhe para as suas condições, olhe para aquilo que você está fazendo e fale assim, Deus é tão pequeno, tão sem valor. As pessoas estão desprezando isso. E aí eu queria te lembrar que Deus, o nosso Deus, Ele é especialista em trazer dignidade para aquilo que se considera indigno. Ele é especialista em dar relevância para aquilo que é irrelevante. Deus é especialista em exaltar aquilo que está sendo desprezado. Deus é especialista em reverter quadros, em transformar histórias, em confundir a sabedoria humana, em confundir os pareceres humanos. Deus é especialista, Ele decidiu agir dessa forma. Sabe, um dia Deus me deu o privilégio de caminhar por um deserto. Ele me levou lá no deserto da Jordânia. E eu andando naquele lugar, nós estávamos andando de micro-ônibus assim, no meio do deserto. Eu olhava para um lado, era pedra e areia. Olhava para o lado direito, pedra e areia. Uma coluna de poeira tampando o sol. E eu andando naquele primeiro dia meu naquele país. E dentro daquele ônibus, eu olhando aquela paisagem.
eu perguntei para o Senhor Jesus, falei, Senhor Jesus, o que o Senhor viu nesse lugar, nessa terra, para o Senhor escolher esse ponto do mundo, para vir nessa terra e se revelar ao mundo. O que o Senhor viu aqui é pedra e areia. Sabe, de tanto lugar no mundo. Na hora eu lembrava do Brasil, eu falava que as florestas, água, rios, verde em abundância. Eu falava, Deus, o Senhor escolheu esse deserto, pedra e areia. O que tem aqui? E aí talvez Deus devia ter falado esse versículo para mim. Eu escolhi as coisas humildes do mundo, as desprezadas e aquelas que nada são, para reduzir a nada aquelas que são. O que Deus estava dizendo em Miguel, esse lugar foi escolhido porque tudo aqui, na hora que eu venho, na hora que eu me posiciono, na hora que eu me revelei ao mundo, tudo apontava para mim. Não havia espaço para distrações. Tudo que era realizado era graça minha, era expressão da revelação de quem eu sou. Não tem fartura, não tem verde, não tem água, porque eu sou a água, eu sou a provisão, eu sou a vida desse lugar. Eu escolhi esse lugar pequeno, renegado por todas as nações, para tornar grande, porque aqui quando eu fizer, ninguém pode roubar a minha glória, ninguém pode dizer que foi por capacidade de homens, não é por riquezas naturais, mas é o próprio Deus vivo fazendo, queridos. Deus escolheu as coisas humildes do mundo, as desprezadas, as que nada são, para reduzir a nada as que são, aquilo que se acha, aquilo que já tem grandeza, para que quando Ele fizer, é Ele, a glória é dEle, é favor dEle, é Ele sendo engrandecido, é o amor dEle sendo revelado. Por isso então não despreza aquilo que é pequeno que está na tua mão, não despreza a tua própria pequenez, porque Deus escolheu os humildes, os pobres, aqueles que nada eram, para anunciar as boas novas, as riquezas do seu reino. Ele escolheu 12 homens que não eram nada diante da terra, para abalar esse mundo. Ele escolheu pescadores iletrados, escolheu leprosos, prostitutas, pecadores, publicanos, para anunciar um reino de vida e vida em abundância. Deus é especialista, querido, em levantar aquilo que é pequeno. Ele é especialista em reverter quadros. Por isso que o reino dele diz assim: se você quer ser grande, seja o menor. Você quer ser o primeiro, se coloque em serviço dos outros, porque os valores do meu reino são completamente opostos ao valor dessa terra. Aquilo que é pequeno, aquilo que é desprezado, é nisso que tem valor. Nós não conduzimos a nossa vida segundo os padrões desse mundo, segundo os valores dessa terra. Quando eu perguntei, Deus, o que o Senhor viu nesse deserto? Hoje eu entendo que o real valor de uma localidade, o real valor de uma pessoa, não está naquilo que está sendo feito, não é na grandeza, não é na abundância, mas é se a presença de Deus está. É se a presença de Deus está. Querido, o que te torna valoroso diante dos olhos de Deus é se o Espírito dele está sobre você. O que torna algo grande não é a relevância daquilo que nós estamos fazendo, mas é para quem nós estamos fazendo, com quem nós estamos fazendo. Nós temos que começar a medir o valor das coisas que realizamos, a entender que a irmãzinha ficar em pé lá na porta como ela está agora, o valor não é o que ela está fazendo, mas é o coração dela voltado a honrar a presença que habita dentro do seu coração. É entender que quando nós viemos aqui nessa casa e nós passamos uma vassoura nesse chão, limpamos esse chão, quando a irmã prepara uma cesta para os novos membros, quando ela ornamenta essa mesa aqui, o valor não está aqui simplesmente na realização, mas é com o coração que ela está fazendo. É a honra
que ela está tendo com a presença do Deus que habita nela. O nosso valor é porque um dia uma riqueza inestimável foi derramada dentro de nós. A presença do Deus vivo. Um dia tinha um grupo de homens que voltaram do cativeiro da Babilônia e eles chegam em Jerusalém e havia só ruína. Havia só pedra sobre pedra. E Deus coloca no coração deles para reedificar o templo. E eles começam a reedificar o templo pelo altar. Na hora que eles começam a obra, vem os enviados do fedorento e começa a falar assim: por que vocês estão fazendo essa obra? É só ruína. Quem mandou vocês edificar esse templo? É perda de tempo. E eles enviam cartas para impedir eles de fazer aquela obra. E eles ali naquela impasse, eu continuo a fazer essa obra. É só pedra, ruína, é tão pequeno. E aí o Senhor Deus envia a palavra a eles ali em Zacarias capítulo 4, versículo 6. E eu vou encerrar com isso. E eles dizem assim: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Zorobabel era um dos homens que estava à frente da reconstrução do templo. E a palavra do Senhor veio a Zorobabel, e a palavra dizia assim: não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Sabe o que eu entendo aqui? Que quando nós medimos o valor daquilo que nós estamos fazendo pela ótica do mundo, é tão pequeno, e é necessário tanta força, tanto poder, tanto investimento, tanta influência humana. E o Senhor Jesus está nos dizendo nessa noite: querido filho, não é por força, não é pelo teu poder, mas é pelo meu Espírito. É quem está mandando fazer, é quem está operando. E aí você pode estar dizendo aí agora no seu coração: Senhor, é tão pequeno, é tão irrelevante, Senhor, é tão pouco ainda. E aí lá no versículo 10, o Senhor continua falando com Zorobabel e ele diz assim: não despreze o dia dos pequenos começos. Não despreze o dia dos pequenos começos, pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar. Não despreza, querido, um pequeno começo. Não despreza um pequeno ato. Não despreza um pequeno passo de fé. Não despreza algo que aos olhos humanos é pequeno. Não despreza, porque o Senhor se alegra em ver a obra começando. Não é porque é pequeno que não tenha valor. O que dá valor é se nós estamos fazendo para Deus, guiado pelo seu Espírito. É isso que torna grande. Uma pequena amostra das mãos de Deus é maior de qualquer realização nessa terra. Um pequeno ato de serviço voltado a Deus é maior de qualquer ato grandioso que você possa fazer aos homens. Amém? Não é porque não faz sentido que não seja real. Não é porque é fraco que não seja poderoso. Não é porque é pequeno que não tenha valor. Esse é o paradoxo reino dos céus que nós pertencemos. E aí, para nós encerrarmos essa mensagem, eu preciso te lembrar que o ato mais paradoxo que houve nessa terra é o que nós estamos celebrando aqui nessa noite. Um dia, aos olhos dos homens, aos olhos dessa terra, algo que não fazia sentido algum aconteceu. Vocês estão comigo? Algo que não fazia sentido nenhum aconteceu. Aquele que era o Messias prometido, o Salvador do mundo, estava pregado numa cruz.
E aos olhos dos homens, aquilo era loucura. Tanto que Paulo diz nesse mesmo capítulo, ele diz assim: a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem. E aí, o Senhor Jesus dá o último suspiro naquela cruz. E ali agora era um corpo, aos olhos dos homens, totalmente fraco, sem vida. E aquele ato que aos olhos dos homens demonstrava tanta fraqueza, porque a vida foi interrompida. Mas não é porque é fraco que não seja poderoso. E aquele ato de se entregar, de demonstrar fraqueza, foi o que derramou o poder de Deus sobre essa terra. Porque Paulo diz: a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para os que creem é o poder de Deus agindo em nós. É o poder de Deus. Não é porque não faz sentido, querido, que não é real. Não é porque é fraco que não seja poderoso. E então, aquilo que era... Eles pegam aquele corpo e conduzem até um túmulo vazio. Fecham a porta num pequeno túmulo. E aquilo que era pequeno, desprezado, que ninguém queria estar naquele lugar, se torna um marco da humanidade. Pois naquele lugar o Espírito de Deus vem sobre Cristo Jesus e o traz à vida. O traz à vida. Porque não é porque é pequeno, apertado, desconfortável, desprezado, que não tenha valor. Eu não sei se é verdade, mas lá hoje existe um túmulo que eles dizem que é o túmulo de Jesus. E é o lugar mais cobiçado da terra, para você ir lá e conhecer. Porque é um lugar pequeno, desprezado, mas foi onde aconteceu o ato mais valioso de toda a terra. O Senhor voltou à vida. Um dia houve silêncio, choro e tristeza sobre a terra. Mas no reino dos céus foi o dia mais grandioso que houve, porque foi o dia da redenção de toda a humanidade. Foi o dia que a liberdade, a vida, a esperança foi dada e devolvida aos homens. Foi o dia que Jesus triunfou naquela cruz. O reino de Deus é paradoxo, sim. Aquilo que parece pequeno, aquilo que é desprezado, aquilo que é sem valor, aquilo que é loucura, é aquilo que Deus usa para demonstrar a sua grandeza, para demonstrar o seu amor, para demonstrar a vida disponível nele. Por isso nós estamos aqui hoje celebrando esse ato. O ato do paradoxo reino dos céus, onde Cristo Jesus, Rei de toda a terra, Deus vivo, se esvaziou de si mesmo, assumiu a forma de um homem, veio a essa terra e foi fiel até a morte de cruz, mas Deus Pai o exaltou acima de todo nome e deu um nome sobre todo nome, para que todo joelho se dobre e toda língua confesse que Ele é Senhor. Ele é Senhor. Sabe quando que essas três verdades passam a fazer sentido na nossa vida? É quando nós entendemos que elas são entregues a nós em Cristo Jesus. Porque no dia que Cristo ressurge da morte, vivo, totalmente glorioso, todas as coisas são possíveis àqueles que crêem nele. Todas as coisas estão disponíveis a nós. Então tudo agora, que mesmo que não faça sentido nessa terra, passa a ser real, porque em Cristo Jesus eu alcanço essa verdade. Todas as coisas que parecem fracas aos olhos dos homens, agora podem ser poderosas, porque Cristo venceu a morte. Tudo aquilo que é pequeno pode se tornar valoroso e grande, porque Cristo Jesus reina e Ele é o meu Senhor. Eu pertenço ao seu trono de glória, eu reino com Ele, eu estou assentado nas regiões celestiais com Ele. Tudo que é dele agora é nosso. Ele confiou isso a nós, querido. Ele disse: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Por isso, vão.
Caminhe sobre essa verdade. Por isso eu queria te convidar hoje a reajustar a tua mentalidade. A não medir mais segundo o valor caído dessa terra, mas medir agora sobre a perspectiva da vida de Cristo Jesus, do reino dele, amém? Está disposto a isso?